Boa noite, pessoal. Luciane Mina, mais uma noite aqui com a oportunidade de estar explorando o tema saúde e trazendo muita oportunidade para a gente conversar. Eu estava terminando uma reunião, por isso o meu atraso, mas foi um atraso de 3 minutos, então eu estou na hora, né? Quero agradecer demais a todos que já estão chegando. E tudo bem? Tatiane, Ivone, Mariana, deixa eu ver quem mais. Cirleia, Mariana e Lázaro. Ô Lázaro, vou te chamar agora. Eita, agora tá contigo, meu anjo. Tudo bem? Oi! Tudo bom, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Pessoal, Tudo na luta. é, Na luta reta, vencendo a você, guerra você tá a no cada Rio ou tá dia. aqui em Campos? Eu tô no Rio. Tá no Rio, tá. Tô. Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês um pouquinho do meu convidado, né, de hoje. É o Lázaro, ele é enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho, aquaviário na Marinha do Brasil. Ele é parceiro do meu pai, marinheiro junto. Descobri isso, fiquei muito feliz. Ele é enfermeiro aqui na Prefeitura de Campos, professor de enfermagem no Instituto Lapa, e agora ele está atuando no INI da Fiocruz, né? E eu tenho a alegria de estar convidando ele para estar aqui, a gente trocar uma ideia, enfim, né? É, Lázaro, nós estamos num momento muito especial, né? Porque que Deus Nosso Senhor nos ajude com as conexões, com os sinais. Ai, Jesus, já. Internet, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá. Oi, Deu? eu acho que Voltou? travou aqui, porque minha É, internet deu uma é. travadinha. Isso É, mesmo. Vamos é. lá. A gente está num momento assim bem especial no nosso município, né? Eu Aham. acredito que aí também, né? Enfim, a gente está num momento nacional delicado, mas é, como diz um amigo meu, a minha incorrigível esperança é ela que me dá força para seguir, sabe? Então, eu espero poder fazer uso desse momento, né, onde a gente está recebendo aqui amigos, pessoas queridas, né, para estar aqui com a gente, alunos, olha lá, grande professor, né, isso é muito bom. E eu penso que esse é um momento onde profissionais que estavam sendo não desvalorizados, mas não estavam sendo olhados com o devido valor, né? Estão tendo a sua oportunidade de mostrar a que veio, né? Quem ele é, o Aham. que ele pode fazer e transformar, né? Então eu olho Aham. muito esse momento como uma grande oportunidade para nós, psicólogos, fisioterapeutas, médicos. O médico já tinha o seu valor, mas o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, né? Todo aquele corpo técnico que está ali auxiliando e incentivando. Então, a minha pergunta principal para você é como é que você vê a possibilidade de uma efetiva contribuição da enfermagem do profissional de saúde que está ali na frente do combate, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu É. diria na frente da conquista. Não é mais um dia de combate É. vencido, mas um dia de Apre- conquista. Aprendi isso com você. Né? Então, assim, quando eu recebi esse convite da Fiocruz, né, para estar ingressando no Instituto Nacional de Infectologia Carlos Chagas, eu me fiz a mesma pergunta, né? Eu pensei assim, o que que eu posso contribuir, aonde que eu posso ser importante nesse meio, né? E aí eu gostaria assim, de
frisar o que eu tenho como importância, né? Que eu acho que é importante. O estudo. Eu acho que tudo começa com a valorização do professor, né? Na importância do incentivo ao estudo, que é a base da nossa formação, né? E aí a enfermagem em si, né, falando especificamente, ela vem, né, daquela era Florence, que na época da Guerra da Crimeia, que ela foi socorrer os soldados, e nisso foi visto, foi evidenciado, né, que com a assistência ou cuidado, você tinha a redução de infecção por consequência, mortes decorrentes disso, né? Então, a gente sabe, eu costumo dizer que nós não somos profissionais de saúde, nós somos profissionais de doença. Porque saúde a gente entende, né, que é aquele completo bem-estar, né, físico, mental e social. Mas a gente não consegue, nós não trabalhamos com pessoas saudáveis, trabalhamos com pessoas doentes. Nós transformamos doença em saúde, né? Agora, a saúde em si, ela não só depende da gente, mas como um hábito de vida da própria pessoa, de todo um conjunto de alimentação, atividade física e tudo mais. Então, nós, para trabalharmos com esse público, nós estudamos doenças, né? Nós entendemos a patologia, qual é a assistência, né? E como que nós vamos fazer esse manejo para que o paciente ele se recupere da melhor forma possível, né? Então, eu acho que nesse momento, nesse tema que você bem pôs, né? Além e apesar das dificuldades, eu acho que é o momento de enxergar isso não só como um problema de saúde pública, né? Como uma questão sanitária que merece sim o seu devido valor, mas eu acho que é hora também de enxergarmos isso com clareza, como uma oportunidade. É aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? É Vazio. claro que nós temos a parte vazia deste copo, né? Que é a luta, é o trabalho, são as vidas que são perdidas, mas nós temos a parte cheia também, que é aquela parte que nós podemos colocar o nosso conhecimento em prol do outro, né? São as vidas que estão sendo salvas, né? A valorização dos profissionais. Então, nós também temos que ver essa fase como algo, como oportunidade, né? E aí eu me perguntei, né? Quando a Fiocruz me enviou esse convite, e quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Eu faço o quê, né? Aquela vontade de você ir aplicar a sua prática, porque você teve o reconhecimento de um órgão que ele é, né, de nome internacional, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquele medo, né? E agora, o que eu faço? Aí, refletindo, né, eu pensei, se não eu, quem será? Né? Então, Legal. exatamente. Então, nós somos a enfermagem que tem como meta, né, como máxima, a arte do cuidar. Então, se não nós, quem fará? Né? Então, se eu estudei para prestar assistência, não poderia, em momento algum, recuar neste momento, que eu acho que poucas pessoas na vida terão oportunidade de atuar em uma pandemia. Né? Quem imaginasse, eu vou formar porque eu vou trabalhar em uma pandemia. E na minha época de faculdade mesmo, eu me inscrevi naquele projeto Randon para ir Eu lá lembro. para... mas na época eu não consegui. Então, é essa oportunidade, né, de atuar e mostrar a que viemos. Então, lá na Fiocruz, nós temos na entrada uma frase que diz: aqui reunimos conhecimento, capacidade, emoção, união para salvar vidas. Sim, nós Ai, que lindo. podemos.
nós Legal. podemos sim, né? Então, essa pergunta que eu me faço sempre, né? Se não nós, quem fará? Né? E aí, alguns alunos me mandam mensagem assim, professor, e você acha que eu devo ir ou eu não devo ir? O que que você acha? Aí eu sempre pergunto, né? Em vez de eu dizer vai ou não vai, eu pergunto assim: você estudou para quê? Você estudou para prestar assistência a quem precisa, né? Sim. Então, Uhum. nós vamos trabalhar muitas vezes com o paciente que ele é diabético, ele é hipertenso, ele vai ter câncer, ele vai ter a meningite, ele vai ter o HIV, ele vai ter tuberculose. E muitas vezes ele vai ter tudo isso e nós não vamos saber, né? E vamos estar expostos da mesma forma. E agora nós temos a oportunidade de trabalhar com o vírus, que de fato é novo, porém sabemos o meio de prevenção, né, e como agir. Então, eu acho que trabalhar com o desconhecido é bem pior. E agora nós temos, né, a condição de estar ali conhecendo é, a pessoa, né, ou o vírus a qual a gente enfrenta, né? E aí, eu gosto muito de assistir o Mário Sérgio Cortella. Não sei se você conhece e já assistiu. E Gosto aí muito também. ele fala pra gente assim, né, lá em alguns vídeos dele, né? Vamos ser o nosso melhor nas condições que nós temos, né? Até termos condições melhores de sermos melhores ainda. Não é o Uhum. melhor do mundo, é o nosso melhor. E eu estava comentando ontem que cada plantão que eu faço na Fiocruz, eu me pergunto no meio do dia assim, eu estou sendo o meu melhor? Em que mais eu posso ser útil? E o que mais eu posso fazer? Ontem mesmo eu estava de plantão aí em Campos, que eu estava aí e vim hoje para cá. Então, são duas realidades extremamente diferentes, né? Mas eu consigo dar o meu melhor nas condições que eu tenho, até eu ter condições para fazer melhor ainda. Eu não posso usar como desculpa algumas falhas para que não para que eu não faça aquilo que o paciente precisa. Muitas vezes a gente consegue, com manejos, com técnicas, com manobras, fornecer uma assistência ou um suporte sem grandes coisas. Aqui na Fiocruz, às vezes eu uso umas frases com eles, porque ali eles têm tudo, né, de ponta. Aí eu falo assim, gente, eu sei trabalhar sem isso. Com isso, eu não sei não. Aí eu falo assim, ó, eu sou acostumado com o SUS pobre. O SUS rico eu não conheço, não. Então, você pega aquela fala inicial, né? É o estudo. Quando você tem a base, você transforma. Eu acho que é essa palavra, é o poder de transformação. Né? Nós temos um vírus, nós temos uma pandemia, né, que Trazer a transformação. afeta principalmente os mais carentes, porque são aqueles que não podem se isolar, são aqueles que não têm higiene, saneamento básico e nunca tiveram, né? São aqueles que mal têm alimento e casa para morar. Então, como que você chega para um pai de família e fala assim, ó, você tem que se isolar, e ele mora numa casa de um cômodo só. Então, isso é uma realidade, né? Então, eu acho que nós temos que fazer a diferença, de fato, e sermos transformação na vida do outro, além e apesar das dificuldades, né? Então, Isso. semana passada e ontem eu passei por duas situações que, de fato, me deixam um pouco mexido. Quando você, às vezes, pega... Semana passada foi a mãe de uma família, né? Uma senhora de 78 anos, cardiopata, obesa, diabética, hipertensa e tudo mais.
E aí ela estava com febre, com falta de ar, tosse, aqueles sintomas bem sugestivos, né? E aí você vai encaminhar uma pessoa dessa humilde para a beneficência, né? Aí a filha vem, tem pessoas que o grau de humildade é tão grande que eles não têm noção da gravidade, né? E a filha falou assim: eu tenho que ir lá em casa pegar roupa para poder acompanhar a minha mãe. Aí você olha para aquela filha e você fala assim: mas a senhora não pode ir. Aí ela fica assim, eu acho que ela pensa, né? Como que eu não posso ir? É a minha mãe. Aí você se vê arrepiando da cabeça aos pés, né? E você fala assim: meu Deus, e agora? Aí eu falei assim: senhora, a senhora assiste TV? Tudo aquilo que passa ali, infelizmente, é verdade. A sua mãe está com suspeita. Então, agora, a partir do instante que ela entrar na ambulância, a senhora não tem mais contato com ela, não tem visita, ela não vai levar a roupa dela, a senhora não vai visitar. Aproveita este momento e abrace ela, converse com ela, fala tudo que você tem para dizer. É o momento que você tem. Você só vai vê-la depois que ela sair do hospital. Eu não pude dizer as palavras duras, viva ou morta, né? Então, mas é uma realidade. E aí você vê no olhar de uma filha, né, humilde, né, carente, e pensar assim: e agora, o que vai ser de mim? Porque foi o que eu vi nos olhos dela, né? E ela falou assim: como que eu vou saber notícia da minha mãe? Eu falei assim: então, eu também não sei. Mas você. Aí pegamos o número dela e quando eu voltei, eu tentei buscar e dar o maior suporte possível. Possível. Mas nós vemos nessa realidade todas que famílias são perdidas e que emocionais estão sendo atingidos, né? E isso se repetiu ontem. Mais uma senhora, né, com quadro típico, e a família, você vê no olhar aquele medo, aquela apreensão, porque a gente vê hoje, né, no nosso dia a dia, idosos, às vezes, sendo salvos, nós temos jovens morrendo. O vírus, ele tem um curso muito atípico. Em cada um, ele está se manifestando de uma forma. E como é que vai ser em mim? Como que vai ser em você? Como será na minha mãe, na mãe de um familiar desse? Então, se nós, como profissionais, especialistas na arte de cuidar, não tivermos esse olhar, essa delicadeza, qual será a nossa função, né? Então, eu acho que é sempre isso, sempre dar o nosso melhor, além e apesar de qualquer circunstâncias. Problemas sempre haverão, falta de material vai ter. Às vezes, nós não temos todos os recursos que às vezes eram necessários, mas na condição que nós temos, nós devemos fazer sempre o nosso melhor. Lembrando, né, como o Sérgio Cortella faz, não é esse melhor do mundo, né? Não é o nosso melhor, o melhor de cada um. E aí você volta lá naquela questão toda, né? Da importância do estudo, da importância da qualificação profissional. Porque eu acredito naquilo que a gente colhe o que planta, né? Então, se ao longo do meu curso eu fui um aluno aplicado, esforçado, se eu me dediquei, se eu, né, adquiri informação, eu vou conseguir ser útil a alguém. Porque eu digo para eles sempre que nós vendemos conhecimento. Nós não somos máquina, nós não fabricamos nada, nós prestamos assistência. E essa assistência, ela depende única e exclusivamente do conhecimento de cada um.
Se eu não sei, eu vou vender o quê? Então, às vezes, a gente pensa, mas não tem emprego, mas eu não consigo. Mas será que você está capacitado para atuar naquele instante? Nós vemos hoje, às vezes, muitas vezes, pacientes que eles, por um fio, eles não perdem a vida. Semana passada mesmo, eu acho que foi na sexta-feira, eu acho. Eu estava lá no INE e aí eu falo que Deus colocou a gente na vida desse rapaz. Era um paciente de 32 anos, chegou lá na emergência e ele não estava regulado para ser nosso, mas ele estava em estado gravíssimo, tá? Se nós não acolhêssemos e ele voltasse de onde ele veio, ele iria certamente morrer no caminho. Mas Deus foi tão bom na vida dele que ele se agravou na frente de uma equipe altamente qualificada. E eu falo para você que, para mim, foi extremamente gratificante participar da assistência dele, porque foi algo assim, além do normal. Você vê 14 pessoas, 14 profissionais se empenhando ao máximo para manter uma vida. E sim, nós conseguimos. Ele Que bom! Então, isso você depende única e exclusivamente de conhecimento. Então, eu sempre pego, às vezes, eles falam assim, professor, o senhor cobra muito, exige muito, é muita coisa. Sim, porque é vida. É uma vida. Que ela pode ser minha, pode ser sua, pode ser da mãe, do amor da vida de alguém, né? E cada uma delas tem importância. Então, se eu negligencio o meu conhecimento técnico, isso vai impactar na saúde e na vida de alguém. Porque nós da enfermagem que prestamos cuidado, nós agimos, né, única e exclusivamente com conhecimento. Então, se você não tem, você não vende o seu trabalho, né? Que muitos dependem disso. Então, se você plantou, você vai colher. Se você não plantou, você não colhe. Não tem como. Uma terra que você não... qual que é o termo, gente? Cultiva? Não, que você não cultiva, não nasce nada, né? Então, como que você vai entregar a vida de um paciente na mão de um profissional que não tem qualificação, que não tem capacidade? Eu sei que todos merecem oportunidade, mas aquele conhecimento técnico que é essencial, ele tem que ter, né? Porque senão a gente tem vidas ali envolvidas. E eu acho que, assim, na sua palestra de 2019... 18. 19. 18? 19. Não, 19. Como eu sei, eu acho que eu sei ela toda de cor, porque eu tenho ela escrita, porque eu escrevi. Você me disse uma coisa, e para todos que estavam lá, e é uma verdade. Às vezes, uma simples mudança de atitude te leva a um lugar diferente, né? Como você mesmo disse, a gente anda assim, se eu dou um toquezinho para cá, eu vou chegar em outro lugar. Então, se nós, quanto profissionais, estamos vendo que não funciona, não está dando certo desta forma, nós devemos parar, refletir e ver o que pode ser mudado, o que pode ser transformado na nossa vida profissional, porque nós somos agentes de transformação, né? E eu acho assim que essa frase que você usou, eu acho que ela encaixa perfeitamente, além e apesar de qualquer dificuldade. Né? E eu quero aproveitar a oportunidade, né, agradecer a presença de pessoas incríveis que eu estou só olhando, entrando, né? A presença
a presença, o carinho, falar de pessoas que eu venho acompanhando na sua caminhada como enfermeira. Eu não sei se você conhece a Carmen Braga, ela é alguém que me acolheu aqui na cidade, vamos chamar assim, minha segunda mãe, né? Mas é alguém que me fez acompanhar o ser, né, do enfermeiro e respeitar cada vez mais, porque eu já te falei, o meu pai, né, vem dessa fonte. Sim. E eu tenho, assim, um carinho muito grande, né, por esse público. E conversando até com a própria Carmen, a gente estava dizendo que esse é um momento muito importante, muito privilegiado, porque as nossas profissões estão sendo olhadas de uma forma mais respeitosa, mais participantes, né? E uma coisa muito importante, que até ela mesma colocou, né, é que existe, por trás de um profissional, existe uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que precisa de cuidados, não é? Uma pessoa que pode estar dando os cuidados, né? Porque ela está cuidando de alguém, mas nesse momento a gente começa a reconhecer que porque mora uma pessoa ali, ela também pode receber esses mesmos cuidados, né? E aí é esse movimento de dar e receber que a gente precisa implementar e levar com muita força para dentro do ambiente hospitalar, né? Como você falou, né? Esse profissional, se ele investiu em conhecimento, em estudo, qualificação, ele tem muito mais possibilidade de ser útil, né? De fazer a diferença. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa porção. Você falou do profissional, né? E que eu mais uma vez digo do meu orgulho de ter você aqui, de ter pessoas É um amigas, né, orgulho. participando. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa dimensão humana, né, desse profissional, do corpo técnico, o quanto a gente pode, deve e merece, né, dar uma atenção especial para esse público. Eu costumo dizer que, como gestora, né, de recursos humanos, que toda vez que eu entro numa empresa, eu quero trabalhar com o gerente, porque ele vai irradiar para os funcionários. Eu quero trabalhar com o professor, porque ele vai irradiar para a turma. Eu quero trabalhar com o enfermeiro, porque ele vai irradiar para todo o corpo que está dentro do hospital, tanto para cima, que são os médicos, né, que estão numa corrida louca, e que também estão se descobrindo pessoas, né? E para quem está embaixo, que está recebendo, não em termos de localização em cima e Hierarquia, embaixo, mas de estar dentro de uma escala de processo, né? Então, como é que você está vendo aí no Rio, como é que você está vendo aqui essas pessoinhas, como é que você está vendo esse sentimento? Eu queria te ouvir um pouquinho. olha só, Luciana, eu trabalho na emergência, né? Então, tanto aí quanto aqui. Então, existe muito medo, né? Às vezes, existe muitas incertezas, muita insegurança. E em 2008, aliás, 2018, eu fiz uma palestra lá na Estácio para o corpo de fisioterapia. E a pergunta que eles fizeram para mim foi assim: como é que fica o seu psicológico depois de um plantão de 24 horas, vendo, aí eles usaram o termo, tanta desgraça. Aí eu parei e falei assim, na plateia, o auditório cheio, e eu falei assim, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Me dá 5 minutinhos que eu vou pensar aqui. Agora, calma aí, como que eu fico psicologicamente no outro dia? Aí eu falei assim, eu fico normal. Aí ele, mas como assim? Eu, sabe por que eu fico normal? Porque eu saio do meu plantão com a certeza de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Não funcionou, talvez, às vezes, as poucas vezes, porque não deu, porque não era para ser. Porque eu saio com a consciência limpa
e tranquila de que eu fiz o meu melhor sempre. Então, quando nós estamos, né, na linha de frente mesmo, eu acho que nós temos que buscar isso, fazer sempre o melhor, porque você vai sair com a sua consciência tranquila de que o que dependia de você, você fez. Mas, obviamente, que casos como esse que eu te disse dessas duas senhoras, nos abate, nos emocionam, né? E muitas vezes nós temos aí em Campos mesmo, hoje eu tenho 3 técnicos que estão positivos, eu tenho dois enfermeiros e tenho um motorista da ambulância lá que estão em isolamento. E essas pessoas têm famílias, eles têm filhos, eles têm esposas, né, mães, pais, e eles se preocupam muito. E hoje, eu perguntando um deles como que ele estava, ele falou assim, Lázaro, a pior coisa não é a doença. A pior coisa é eu estar trancado dentro do meu quarto, ver meu filho lá fora, a minha esposa, a minha mãe, né? Primeiro, querendo abraçá-los, mas também muito preocupado em transmitir a doença para eles. Então, eu acho que o medo, essa pressão psicológica que quem está na linha de frente enfrenta, eu acho assim, eu julgo dizer que não é a saúde pessoal, mas em si daqueles que estão à nossa volta e que nós também amamos. Eu acho que a preocupação a maior é essa, porque muitas vezes em Campos e aqui nós temos EPIs, graças a Deus. A gente tem a máscara, tem capote, tem a face shield, a gente tem luva, a gente tem álcool, a gente tem tudo. Mas, inúmeras vezes, quando o paciente agrava, na nossa cabeça, o EPI é o que menos importa. A gente, nessa hora, a gente esquece um pouco de nós mesmos. E quando, às vezes, eu dou aula de emergência, eu falo, literalmente você abrir mão da sua vida em prol do outro, né? É você expor a sua saúde, a sua integridade física, né? Em prol do outro. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse outro é alguém que a gente nem conhece. A gente não sabe de onde veio, para onde vai, né? Mas nós temos a certeza que essa pessoa faz parte de um seio familiar e que nessa casa tem pessoas que esperam por ele. Então, eu acho que essa questão emocional dos profissionais gira em torno disso aí. Como que eu vou embora e como que eu vou chegar em casa com a minha família lá? Será que se algum deles pegarem alguma coisa e que fui eu que transmiti, como que fica a minha consciência, né? Hoje eu passei na casa da minha mãe de manhã e pela escada só, né? Eu fiquei embaixo e ela em cima. Aí ela foi e disse assim, que vontade de dar um abraço. E você fala assim, não, infelizmente não pode. E quando que vai poder? Nem tão cedo, né? Então, assim, eu acho que nós vivemos num momento de muitas incertezas, muitas dúvidas, muitos medos, né? E eu acho que não está sendo fácil. Assim, eu, particularmente, eu não posso nem falar muito, porque eu acho que Deus me abençoou com um emocional muito estável. E eu consigo ser racional, eu consigo compreender que a minha segurança, ela depende de mim, né? Eu acho que a infecção hoje do profissional, ela consiste muito mais a tirada do EPI do que a assistência em si. Eu acho que os profissionais se contaminam na desparamentação, quando eles tiram tudo que já está contaminado, né? Eu acho que eles acabam descuidando nessa hora e muitas vezes nas saídas de plantão, colegas conversando, né?
e às vezes se descuidam do uso da máscara. Então, assim, mas eu acho que nós temos pessoas, ao mesmo tempo que estão abaladas e preocupadas, nós temos pessoas fortes e resilientes, né? Mas, infelizmente, não são todos, mas nós vemos aí uma pequena parte que está sofrendo bastante por essa questão familiar e o medo. Aí fica assim, eu trabalho porque eu preciso, mas e minha família e os meus filhos e a minha mãe e o meu pai e todo mundo mais, né? Eu queria comentar duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? E que eu levo e que eu espero. A minha filha vai fazer medicina, né? Ela está Que se legal. mobilizando para isso e eu desejo Estamos que juntos, eu também. então, eu desejo que esse momento seja um momento também de aprendizado para ela, para todos que estão aqui presentes, né? Mas eu acho que a maior mensagem que você deixa para mim, né, nessa conversa, é que nenhum de nós sabe como nós estamos com um inimigo invisível, a gente não sabe onde ele está, mas a gente tem certeza absoluta que se ele chegar, a gente só vai poder chegar perto da nossa pessoinha em especial, como você disse, né? Viva ou viva, porque nem morta a gente pode chegar, né? Tendo em vista que, infelizmente, esse processo não está sendo viável, né? Então, o que eu gostaria muito de frisar e pedir a todos que estão aqui presentes e que a gente possa criar um movimento é que todos nós temos, teremos e tivemos ou temos a oportunidade de estar juntos. Mas a gente não sabe se vai ter essa oportunidade, né? Então, que você que está junto do seu amor, que você ainda está com ele nesse momento, não perca a oportunidade única de amar intensamente, né? De não ficar se agarrando a pequenas coisas que lá na frente a gente Verdade. vai dizer para que eu criei caso com isso, né? Por que eu não Exatamente. abracei mais? Por que eu não beijei mais? Por que eu não elogiei mais? Por que? Então, é, assim, quando eu ouço Lázaro dizer, né, que infelizmente você não vai poder abraçar sua mãe de novo, é, eu quero conclamar a todos que estão do lado da sua família agora, que você não perca essa oportunidade, né? A oportunidade de abraçar, a oportunidade de amar, para não precisar, né? Aham. E enfrentar. Desculpa a emoção, mas é meu Nada. grande cidade. Então, vamos falar para o nosso vizinho, falar para os nossos amigos, falar para os nossos amores, né? Enquanto a gente pode, o quanto ele é importante, porque eu acho que a palavra maior que o Lázaro deixa aqui para a gente enquanto você está do lado dela, abrace, beije, porque talvez seja, A última vez. né? Então, talvez esse seja o grande convite o Convida 20, né? Eu tenho falado muito para as pessoas, né? Não é Covid-19, é Convida 20. É, Ele talvez esteja no preço da dor do outro, dizendo para nós, né, da importância de vivermos cada minuto, porque daqui a 10 minutos a gente pode ser diagnosticado positivo. E, né? assim, Lu, eu formei em 2009, eu tenho, né, 10 anos já, né, nessa luta, que não é nada, né, diante de muitas pessoas que estão aí há tanto tempo. Mas eu trabalhei muito com resgate em São João da Barra, na BR ali,
E a gente já pegou lá muitos casos, assim, assustadores, né? Assim, traumáticos. E eu acho que nada me abalou mais nesses anos todos do que olhar no olho dessas duas filhas e ela perguntar assim: e a minha mãe? E você, na minha cabeça, em fração de segundos, você pensar mil coisas e as mil coisas que você pensa, você não ter essa resposta e você pensar como que eu vou falar. E aí você fala assim, porque é como se fosse a minha mãe, né? A mãe Claro, é a mãe perfeito. de Claro. Uhum. alguém. Eu acho que se eu não sentisse, se eu não tivesse essa, essa sensibilidade, eu acho que eu não merecia nem estar ali naquele instante. Aí você olhar e você, né, com muita delicadeza, você dizer, aproveita este momento. E inconscientemente você pensar, porque pode ser o último. Né? Então, literalmente isso, é você viver o hoje, viver o agora, e esquecer essas mágoas, a se importar menos. E enquanto você estava dizendo aí, me veio uma música na minha cabeça, que foi aquela que fala assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Queria ter amado mais, abraçado mais, ter Abraçado mais. chorado mais. Então, nós podemos isso hoje. Eu li, estava lendo alguma coisa ontem, não lembro foi aonde, e que diz assim, eu acho, não sei nem se foi talvez no seu stories, mas eu não lembro. Eu sei que me marcou, que foi assim, nós não, é como nós, tem gente que fala assim, vou viver a vida porque eu só tenho uma. Não, vida nós temos várias, nós temos uma vida a cada dia. Então, vivamos hoje, né? Amamos hoje, vivamos hoje, abraçamos hoje. O amanhã a Deus pertence, né? Morrer, a gente só morre uma vez, mas viver, nós vivemos todos os dias, né? E eu acho que aquela questão, né, de não dormir brigado, não dormir sem um boa noite, eu acho que isso está muito atual, porque você está bem e do nada você vai dar uma febre e aí o seu mundo vai desabar, né? Nas incertezas, nos medos, nos será, nos porquê e de como vai ser. E a partir daquele primeiro sintoma, o seu contato com qualquer pessoa vai ser cerceado, né? Você vai passar a ser isolado e retirado de todos aqueles que você ama. Basta um sintoma, basta uma tosse, uma febre, basta um sintoma, porque ali vai ser o marco do início de uma suspeita que pode vir a se confirmar ou não. Mas a partir dali, tudo que você acreditava, né, vem por água abaixo, né? E às vezes a gente vê assim, pessoas descrentes, né, que se expõem, mas muitas vezes eu já até postei isso, né? Já postei assim, para que eu tô ali o dia todo naquelas situações? Eu saio de noite de lá com uma dor nas costas e com uma dor na perna, que a minha vontade, assim, a vontade de arrancar a minha perna e jogar fora. De tanta dor. Eu saí do plantão terça-feira aqui. Eu fiz plantão ontem em Campos e eu estou aqui de volta hoje para plantão amanhã. Além da estrada, não está sendo fácil, mas eu não me daria o luxo de dizer assim, eu não venho mais. Porque eu acho que o estar ali de cada um é importantíssimo, né? É aquela frase, se não eu, quem será? Né? Então, se cada um for egoísta ao ponto de falar assim, eu não vou me expor, não, eu não preciso tá ali, eu tenho outro emprego, eu tenho um dinheiro guardado, não é o momento. Eu acho que é a hora sim. Eu acho que nós estudamos para isso e nós temos que mostrar a que viemos, independente de valorização ou não. É uma vida.
ser humano e nós devemos tratá-la como algo importante, né? Depois eu costumo dizer que a vida ela é um fio, né? Quando você perde, acabou. E você, muitas vezes, você vê aquela vida indo embora e você quer, com todas as suas forças, conhecimentos, resgatar. E quando você fala assim, ó, eu fiz tudo e deu certo. Isso é uma satisfação que eu acho que quem nunca passou por isso não faz ideia do quão gratificante é você ver você não sabe nome, muitas vezes você não sabe quem é a família, para onde vai, você não tem noção, mas você tem a consciência de que o seu trabalho foi feito. Então, assim, eu imploro muito aos meus alunos, aos profissionais que estudem, porque a nossa vida depende de conhecimento. Porque não adianta eu ter 10 equipamentos, eu ter o melhor respirador, se eu não tenho profissionais que saibam utilizar, né? Então, eu peço, por favor, estudem. Vocês vão estar nas mãos com a vida de alguém, né? E que tem importância, né? Então, eu acho assim, nesses 10 anos que eu atuo, eu acho que a pior parte foi essas duas pacientes, de eu olhar no olho de uma filha e eu não poder dar esperança. Então, eu acho que essa música, eu acho que até o nome dela, eu acho que é Epitáfio, né? Não sei Epitáfio, se é. é. Isso Eu mesmo. acho que a gente tem que amar mais, abraçar mais, chorar mais, enquanto a gente pode, né? Porque Pode, amanhã pode ser tarde demais, né? demais. Eu queria colocar, a Tamira está dizendo aqui, ó, tem gente que às É vezes minha precisa. sobrinha. A nossa família está aqui presente, né? Que bom. Tem gente que às vezes precisa ver alguém da família com a doença para saber a gravidade ou ver o que realmente importa, né? Que é a família. Então, a importância a gente está dando cuidados, né, à família. Eu vi aqui também o Luiz Vitor Coutinho, ele em determinado momento falou da importância, né, da gente estar executando o nosso trabalho, da gente a Aline está dizendo assim, ó, se não existe mudança, não vai existir as borboletas, então esse é o momento para a gente mudar. A Lebo, eu acho que é. O nosso Alessandro, melhor ele. Alessandro. Alessandra, no Isso. nosso melhor, de acordo com as condições oferecidas, né? Foi o que você falou e frisou muito para gente. E Luiz está falando, apesar das dificuldades, inseguranças, incerteza, o desconhecido sempre vai ser uma oportunidade de crescimento. Então, o nosso chamado aqui é para que a gente possa não se preocupar se vai pegar, mas se Sim. preocupar se já amou. Se não se preocupar se vai ficar trancado, mas se está usando desse momento de isolamento para ser um grande e maravilhoso intercessor pelo mundo, né? Pelas famílias. O Vitor também colocou, né? Muito bom o que termos vocês, parabéns pela atitude, pela coragem. Né? A gente está aqui com muita gente amiga presente, eu fico assim muito feliz. O Alê também está dizendo somos profissionais de doença, e aí eu queria dizer, né, da importância de nós olharmos a saúde, porque ninguém dá o que não tem, então é importante que todos nós que estamos aqui, que a gente possa investir no pouco de saúde que a gente tem, ao invés de se preocupar com a doença. A Mariana está dizendo, Lázaro é um professor. Ai, perdi. Jesus já. Peraí. Não, essa eu não posso perder. Eu vou catar de novo. Aguenta a Eu mão. tô subindo, eu tô tentando achar também, mas eu não tô. Lázaro é um. Mariana. Peraí, tá aqui. Achei. Perdi de novo.
Mas ela está falando aqui do quanto você é um professor, do quanto as pessoas estão encantadas e felizes com a tua presença, com o teu apoio, né, com a tua exigência por um bom motivo, né? O Alê está dizendo a família é a nossa base, a enfermagem é a nossa missão, né? E eu fico muito É, feliz, eu né? achei que ela botou assim, Lázaro é muito mais que um professor, ele é uma inspiração. Mentira. Nele, nele e com ele vemos enfermagem de amor e dedicação. Assim, Lu, quando eu entrei para dar aula, na verdade, você sabe assim, hoje todo mundo sabe, né? Professor ganha muito pouco, né? A gente não ganha, a gente trabalha muito e não ganha nada. Mas eu sempre busquei, eu sempre pensei nessa questão de ser importante de alguma forma. Quando eu citei aqui assim, eu saio com dor nas costas e com dor na perna, é porque são 12 horas de plantão que todas as vezes eu penso assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Aí eu sempre estou buscando uma coisa para poder fazer melhor do que eu já fiz no plantão anterior, para que a gente consiga resultados cada vez melhores. Eu saio extremamente cansado, mas extremamente gratificado, né? Missão Então, cumprida, né? e quando eu entrei para dar aula, eu falo com todos eles, vai ser uma coisa que eles já sabem. Eu falo assim, eu entrei, vocês vão sair daqui diferentes. Eu vou puxar, eu vou cobrar, vocês vão me xingar mentalmente, mas eu tenho certeza que vocês serão melhor do que hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje e o outro dia assim por diante. Eu acho que se nós não tivermos como contribuir com o outro, nós não temos razão de existir, né? Eu acho que nós todos Lázaro, estamos aqui para somar. Oi. eu acho que eu vou abrir um fã-clube do professor, porque é um tal de ele é muito sábio, é o É melhor tudo professor, mentira. tem Esse povo é razão. mentiroso. Agora Esse povo é deixa eu te mentiroso. ensinar uma outra coisa, né? Ensina, adoro. Aceita o carinho, sabe? É, Receba esse amor, não é mentira, sim. não. Aceita como Eu verdade. falo brincando com eles. Eles sabem Acolhe, disso. assim, acolhe no seu coração, nos momentos que Sim, você sim. tiver, né, Amo todos eles. entristecido ou assim, meu Deus, né, sentindo muita dor, coloca esse carinho nesse lugar que eu tenho certeza que vai ser um ganho muito grande. A gente está caminhando para o nosso final. Eu gostaria de trazer uma história que eu ouvi na, é, nessas TEDs que a gente fica vendo, ouvindo e Aham. querendo se alimentar de informações, né? E uma das meninas que fez uma palestra, ela disse que, em geral, quando você não tem sombra se você não tiver luz. Você só vai ter sombra se tiver a luz, né? E que muitas vezes a luz ela atrai muita sombra, né? Mas que somente uma vela, quando ela se vê diante de outras velas apagadas, se ela estiver disposta a se consumir, ela vai ser o veículo para acender outras velas e aquele lugar se iluminar, né? Então, eu vejo que o trabalho, assim, seu, eu sempre vi a Carmen, ela acredita e olha, e me ensinou a olhar a enfermagem assim, com responsabilidade, com entrega, com participação, né? E eu vejo assim, estarmos dispostos não a olhar que a gente está atraindo doença, escuridão, gente chata, mas entender, né? E por isso a importância, sabe, de você aceitar e acolher os elogios. Quando os seus alunos te elogiarem, você fala assim, muito obrigada, e bota a mãozinha no seu coração para você aquecer seu coração. Aham. E aí, porque você vai estar fortalecendo, incandescendo a sua chama para ter condição de, sem se apagar,
acender outras velas, né? Eu quero te agradecer muito a sua presença. Tenho certeza absoluta que nós estamos aqui trazendo um novo olhar para o profissional da frente de conquista, né? E que a gente possa estar trazendo, nem que seja uma gotinha de esperança, para aquelas pessoas que estão saindo de casa. Eu costumo dizer não para o abate, mas para o combate. Que nós possamos ir para esse combate e voltar de uma conquista, nem que seja da missão cumprida. Né? Eu quero te agradecer de você ter aceitado estar aqui. Nada, para Né? mim é uma honra. E a gente tem aí mais 5 minutos para o Instagram caçar a nossa palavra. E aí, que você então possa fazer o uso para encerrar, tá bom? Então, eu agradeço imensamente, a honra é toda minha. E o que eu quero pedir, na verdade, a todos nós que trabalhamos, enfim, nessa área, que nós possamos ir motivados e com a esperança de que o nosso papel vai ser importante, né? Eu acho que você também me disse, né, que a gente só sai do escuro quando nós acendemos luz. Ninguém clareia uma escuridão com escuridão. Então, nós já estamos em um momento muito ruim. Então, se nós não tivermos esperança, se nós não levarmos a esperança para transformar essas dificuldades, nós não faz sentido a gente estar ali. E a enfermagem, especificamente, que eu falo muito, é a arte do cuidar, né? E ela é uma das mais belas artes, porque lidar com uma vida. Você tem a oportunidade de usar o seu conhecimento para salvar a vida de alguém, o amor de alguém, né? E que é igualmente importante ao seu, né? Então, eu espero e eu conto muito com isso, que as pessoas e os profissionais tenham essa consciência que a sua capacitação é de extremamente importância, né? E eu nem sei mais, são tantas emoções que a gente passa, que a gente vive, que eu pensei ontem tanta coisa para poder dizer, chega aqui, a gente esquece tudo, não lembra de mais nada. Aí eu falei assim, gente, eu não anotei nada porque eu não tive tempo, mas assim, eu acho que a melhor mensagem de hoje é o tema dessa live, né? Sermos o melhor, além e apesar das dificuldades, né? Vencermos a cada dia e vivê-lo como se fosse o único, porque um dia a gente pode acertar, né? E ele ser o último, né? Então, vamos amar mais, abraçar mais, sentir mais, né? Eu acho que nós precisávamos disso, de algo que viesse e transformássemos, né? Porque eu acho que muita gente estava muito fria, eu acho que o mundo estava muito eletrônico, né? Eu acho que precisou dar uma travada para que nós possamos pensar e refletir nessa proximidade com o outro, né? Aonde que o outro está na nossa vida, seja a família de sangue, família que a gente escolhe, né? Mas que possamos amar o outro, se importar menos com as pequenas coisas e tentar aproveitar esse instante, esse período para ser pessoas melhores, né? E eu nem sei mais, eu não sou bom para falar essas coisas. Tá, e aí então eu vou agradecer mais uma vez, né? Dizer para se você não estiver de plantão, né? O que eu fiz nesse mês? Eu convidei para as terças-feiras os profissionais que atuam na frente de combate. Então, você, a Marcele, que é psiquiatra, o Getro, que é enfermeiro, junto com você, né?
a Kathleen, que é ginecologista, obstetra, Aham, então qual é a visão de vocês, né? E aham, trouxe também pessoas assim marcantes do Axis, que aham. são a Angélica, o Rex, a Eu vi, Norma, aham, são pessoas que falam de uma ferramenta que pode aham, ser muito útil para você. Então, eu aham. espero que você possa estar aqui conosco e se Estarei, não estarei. estiver, Deus o quiser. nosso coração vai estar com Sim, você, sim, tá? amém. Lembra Vai de dar. aquecer. Vai. Muito obrigada, te amo. Pessoal, Eu confio na te amo, eu sou seu Xê. fã. Muito obrigada, a gente se ama então, né? Deus É abençoe recíproco. Amém. e lembremos de amar Amém, irmãos. profundamente. Amém. Apaixone-se pelo amor e ele apaixona por você.